Remember, remember, the 5th of November, the gunpowder treason and plot. I know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot. Fala galera, hoje é 5 de novembro e a gente vai falar sobre V de Vingança. Vamos mergulhar nessa obra cinematográfica que é meio política, meio futurista e totalmente mind-blowing, ou pelo menos tenta ser. Vamos falar da história real que inspirou o quadrinho que, por fim, inspirou o filme. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, dá essa moralzinha, não esqueça de curtir e compartilhar, porque isso ajuda muito a entregar esse vídeo para mais pessoas. Beleza? Vamos trabalhar então. Fala pessoas, eu sou o Gustavo e esse é o Barba Movies. Bem-vindos de volta ao canal onde a gente sempre tenta explicar o entretenimento enquanto mantém vocês à frente da curva cultural. Vamos lá, tudo começa em 1604 com um cara chamado Guy Fawkes. Nessa época ele se juntou a um grupo católico liderado por Robert Catesby, que planejava eliminar o rei Jaime VI e colocar sua filha Elizabeth no trono. O motivo para querer mandar o rei de arrasta para cima era, como costumava ser naqueles tempos, a religião. O rei era protestante e tomou várias medidas severas contra os católicos, o que levou à infame Conspiração da Pólvora. A ideia era explodir o parlamento. Em 20 de maio de 1604, conspiradores, incluindo Fawkes, começaram a reunir barris de pólvora numa casa próxima ao parlamento. Só que Lord Monteagle recebeu uma carta anônima que alertou sobre o ataque. Ao investigar, os caras encontraram Fawkes, que foi capturado na madrugada de 5 de novembro de 1605, com os barris no local. Fawkes, sob um pesado interrogatório, revelou detalhes da conspiração, incluindo os nomes dos envolvidos. Em janeiro de 1606, ele e outros conspiradores foram condenados à forca e receberam sentenças brutais. O Fawkes se jogou da plataforma para quebrar o pescoço e não sofrer na corda. O dia de Guy Fawkes é comemorado até hoje na Inglaterra em 5 de novembro, com bonecos dele sendo queimados em fogueiras como parte da tradição. Algumas pessoas se referem a Fawkes com o título irônico de ser o único homem honesto que entrou no parlamento britânico. A imagem do cara acabou se tornando um símbolo de rebelião e até de anarquia. Tudo bem, essa é a base histórica. Agora vamos avançar no tempo até 1982. Quando Alan Moore, um famoso escritor britânico, autoproclamado mago e anarquista de carteirinha, escreveu V de Vingança, uma graphic novel desenhada por David Lloyd. V de Vingança foi publicado originalmente entre 1982 e 1983 em preto e branco pela editora britânica Warrior, mas não chegou a ser finalizada. Em 1988, incentivados pela DC Comics, Alan Moore e David Lloyd retomaram a série e concluíram com uma edição colorida. A série completa foi republicada nos Estados Unidos pelo selo Vertigo, da DC, e no Reino Unido pela Titan Books. No Brasil, ela foi publicada em 1989 em 5 edições em cores pela editora Globo, e mais tarde pela Via Lettera em 2 volumes em preto e branco. Em 2006, teve uma edição especial pela Panini em volume único, colorido e com material extra. Atendendo a pedidos, em 2012 a Panini relançou essa edição especial. Eu encontrei ela na Amazon por R$ 199. Se procurar num sebo, encontra até por menos. O enredo é situado num passado futurista, uma espécie de passado alternativo, numa realidade em que um partido totalitário chegou ao poder, depois de uma guerra nuclear. A analogia com a Segunda Guerra é inevitável. O governo tem o controle da mídia, existe uma polícia secreta, campos de concentração para minorias de todos os tipos. É muito parecido com o que a Hannah Arendt escreveu no livro Origens do Totalitarismo, de 51. Existe também um sistema de monitoramento mediante o uso de câmeras, nos moldes de 1984 do George Orwell, que foi escrito em 1948, quando o CFTV ainda não existia do jeito que é hoje. A HQ foi escrita no momento em que a Inglaterra era liderada pela primeira-ministra Margaret Thatcher, que estava implementando o modelo econômico neoliberal ao mesmo tempo em que o comunismo entrava em colapso na União Soviética. Ok, agora a gente já sabe um pouco sobre a fonte de inspiração. Vamos falar do bendito do filme agora. Primeiro, o que você precisa saber? Alan Moore não gostou nada do filme e basicamente disse: meu nome não está envolvido com essa treta. Mas tudo bem, né? A Warner Brothers nem se incomodou, só seguiu com o projeto ignorando a birra do Moore. Afinal, o que importa é o dinheiro. A história do filme se passa num futuro distópico, onde o Reino Unido virou um país fascista, controlado por um governo autoritário, cheio de mania de grandeza e zero noção de direitos humanos. Sabe aquele futuro onde todo mundo usa preto, o clima é sempre sombrio e as pessoas parecem ter se esquecido do que é um sorriso? Pois é, bem isso. Mas claro, em vez de resolver seus problemas da forma tradicional, tipo, sei lá, votar melhor, as pessoas simplesmente aceitaram ser oprimidas como se fosse a coisa mais normal do mundo. Lembra muito um país aí. Nesse cenário deprimente surge o nosso herói mascarado, conhecido apenas como V. A gente não sabe o nome dele e o filme deixa bem claro que a identidade real do cara não vem ao caso. Ele é tipo o Coringa dos quadrinhos, mas com um pouco mais de ética e piadas melhores.
Ele usa aquela máscara de Guy Fawkes, lembra, lá do início do vídeo? E parece que ele é meio obcecado em explodir prédios históricos para mandar um recado para o governo. Coisa de gente tranquila, boa da cabeça, né? Mas o V não é só um anarquista, ele também gosta de fazer discursos filosóficos, que mais parecem monólogos teatrais de Shakespeare. Tipo, o cara deve ter passado a adolescência lendo Hamlet e Macbeth no original, porque ele manda uns papos cabeça enquanto explode tudo ao redor dele. Não é só revolução, é revolução com estilo. E é justamente com um desses monólogos, que eu achei sensacional, porque quase todas as palavras começam com a letra V, que ele conhece Ivy Hammond, vivida pela Natalie Portman. A Ivy é tipo aquela personagem que serve de guia para o espectador entender o que está rolando. No início do filme ela tá lá, vivendo sua vidinha miserável, no meio dessa ditadura distópica, e é salva pelo V de uns policiais abusivos que basicamente agem como se fossem os donos da rua. Depois disso, ela acaba se envolvendo cada vez mais nos planos malucos do cara, né, de derrubar o governo. É tipo um rolê muito doido onde ela tá meio que... onde ela meio que é sequestrada e doutrinada pelo V. Eu não posso usar a palavra correta aqui, mas vamos deixar assim, né? Falando no governo, vamos dar uma olhada no vilão da vez, o chanceler Adam Sutler. Ele é aquele clássico ditador que está sempre gritando na TV, falando sobre disciplina, ordem e como o povo precisa de uma mão de ferro para não cair na anarquia. Só faltou ele usar um bigodinho e ser pintor nas horas vagas, porque a vibe é bem essa. O ator que faz o Sutler, John Hurt, infelizmente já falecido, entrega uma performance digna de chefão de videogame, o que combina muito bem com a estética do filme se a gente parar para analisar. O que a gente também não pode esquecer é do verdadeiro arquiteto de todo o caos, o próprio governo. Eles são os responsáveis pela criação de um vírus mortal que dizimou parte da população e que deu a eles uma bela desculpa para assumir o controle total. O grande plano do V é simples, mas ambicioso. Ele quer explodir o parlamento britânico para acordar a galera e inspirar uma revolução, e ele não tá para brincadeira. A cena em que ele faz isso é cheia de fogos de artifício, música épica e tudo mais. Agora, se você é do tipo que gosta de ver vilão se ferrando no final, V de Vingança não decepciona. O plano do V dá certo, o governo cai, o povo finalmente se levanta. Claro, o V não sobrevive para ver isso, mas vamos combinar, ninguém esperava que ele fosse sair vivo mesmo, né? O cara basicamente assinou o atestado de óbito quando decidiu se tornar o inimigo número 1 do governo. Mas antes de bater as botas, ele faz questão de passar a tocha revolucionária para Ivy, que continua o legado dele. No final das contas, V de Vingança é um filme que tenta ser uma crítica social, mas acaba soando meio superficial em alguns pontos. É aquela coisa, tem uma mensagem, mas nem sempre ela é entregue com sutileza. Ainda assim, é um filme visualmente impressionante, com uma trilha sonora que te deixa arrepiado e performances memoráveis. Especialmente de Hugo Weaving, que interpreta o V com uma mistura perfeita de intensidade e classe, mesmo sem nunca mostrar o rosto. Se você assistir V de Vingança hoje, vai perceber que ele continua relevante. Talvez até mais do que quando foi lançado em 2005. O discurso anti-autoritário, a ideia de que o poder corrompe e que o povo precisa lutar pelos seus direitos, são temas que nunca saem de moda. Só que agora a gente tem as redes sociais para fazer a revolução, né? Muito mais prático do que sair por aí explodindo monumentos históricos. Então, da próxima vez que você vê alguém usando a máscara do V de Vingança na rua, pode dar aquele sorrisinho irônico e lembrar que, no fundo, todo mundo quer ser o V por um dia. Só que sem a parte das explosões, porque limpar depois deve ser um pesadelo. Legal, a gente já falou do enredo do filme, então agora vamos falar de uma ou outra tecnicidade, né, do filme. A direção de V de Vingança ficou nas mãos de James McTeague, que antes disso era mais conhecido por ser o braço direito dos irmãos Wachowski, aqueles das acrobacias em câmera lenta de Matrix. Aliás, os próprios irmãos, que na época eram conhecidos como Larry e Andy Wachowski, e hoje são Lana e Lily Wachowski, estavam envolvidos na produção e no roteiro de V de Vingança, o que já te dá uma pista de que esse filme ia ter umas cenas de ação estilosas, diálogos cheios de filosofias, né, que você não entende totalmente na primeira assistida, mas tudo bem, fingir que entendeu faz parte do processo. Agora, voltando ao V, nosso protagonista mascarado, que de cara já te confunde com aquele estilo de falar que parece mais um teste para aula de literatura, vamos ser sinceros aqui, o V curte demais um drama. Cada frase que ele solta é um monólogo digno de ser declamado num palco com muita entonação. Mas por que, afinal, o V é assim? O filme não se preocupa muito em te explicar cada detalhe da origem dele. O que a gente sabe é que ele foi vítima de experimentos do governo, algo digno de filme de terror barato, em que cientistas malucos decidem brincar de Deus e ver no que dá. O resultado, um cara queimado dos pés à cabeça com uma sede de vingança que faria até o Conde de Monte Cristo dizer: opa, calma lá, esse negócio tá indo longe demais, vamos puxar o freio de mão. E também fica subentendido que os experimentos deram para ele uma força sobre-humana e uma resistência fora do comum. Porque, claro, se você vai se rebelar contra o governo, é melhor que você tenha habilidades que te ajudem a encarar batalhões de soldados sem só a camisa, né?
O nome dele, V, também é um desses detalhes poéticos do filme. Ele é a quinta cobaia do tal experimento, e a letra V é o numeral romano para 5. Genial, né? Super sutil. E como se não bastasse, V tem uma obsessão pela letra, usando ela em cada oportunidade que aparece. É V aqui, V ali, tudo gira em torno dela. Inclusive, um dos monólogos dele, ele fala: Voilà, à sua vista um veterano do vaudeville vestido com vestes de vítima e vilão pelas vicissitudes do destino. E por aí vai. Sabe? É legal de ver essa cena. Mas aí entra a grande questão. O V é herói ou é vilão? Ele quer derrubar um governo claramente opressor, então, a princípio, ele parece ser o mocinho da história. Só que, ao mesmo tempo, o cara está disposto a fazer o que for necessário para atingir seus objetivos, incluindo fazer mal para outras pessoas. Sim, não vamos esquecer que ele foi cruel com a Eve para que ela acordasse e visse a verdade. Tudo bem que no final ela até agradece, mas vamos combinar que essa não é a forma mais saudável de educar alguém. É meio como se o V fosse aquele professor doido que acha que só porque a aula é difícil e dolorosa você vai aprender mais. Alerta de spoiler? Não vai. Falando na Eve, vamos dar mais atenção para a jornada dela. A personagem da Natalie Portman começa o filme como uma cidadã comum, tentando sobreviver nesse pesadelo distópico. Ela trabalha na televisão estatal, que é basicamente o braço de propaganda do governo. Sim, aquela coisa meio 1984, em que o governo controla tudo que é dito e as notícias são cuidadosamente fabricadas para manter a população submissa e com medo. No começo, ela só quer passar despercebida e não se meter em problemas, mas, claro, isso muda quando ela cruza o caminho do V e é arrastada para esse mundo de revolução. A Eve passa por uma transformação ao longo do filme que é bastante significativa. No início, ela é meio que a pessoa comum que serve de espelho pra gente, os meros mortais assistindo de casa. Só que conforme o tempo passa e ela vê as atrocidades do governo de perto, ela vai mudando. O momento mais marcante disso, obviamente, é quando ela é capturada e passa maus bocados na mão do V. Ou melhor, quando ela pensa que foi capturada pelo governo, mas na real era tudo uma manipulação do V. Sim, o cara basicamente encena toda uma prisão para despertar a consciência revolucionária nela. Sério, não tinha uma maneira mais normal de fazer isso? Talvez uma palestra motivacional, uns slides no PowerPoint. Isso culmina com a revelação de uma carta, escrita por uma prisioneira chamada Valerie, que conta sua história de vida e como ela foi perseguida por ser lésbica. A carta é um dos momentos mais emocionantes do filme e serve como um lembrete de que regimes autoritários não só eliminam dissidentes políticos, mas também perseguem minorias e qualquer um que se desvie da norma imposta. A história de Valerie humaniza toda a opressão que a gente vê até aquele ponto, e é o catalisador final para a transformação da Eve. É aí que ela entende o que o V está tentando fazer, mesmo que os métodos dele sejam, digamos, questionáveis. E aí a gente chega àquela clássica crítica do filme. Até onde vai a linha entre liberdade e caos? O que o V propõe é derrubar completamente o governo, explodir prédios simbólicos e, de certa forma, resetar o sistema. Mas será que isso não gera mais caos do que solução? O filme meio que deixa essa questão no ar. Afinal, derrubar um governo corrupto é uma coisa, mas o que vem depois? Se você destrói a ordem estabelecida, o que garante que algo pior não vai tomar o lugar? Essa é uma crítica que muitas pessoas fazem ao filme e à graphic novel original. Será que V de Vingança realmente propõe soluções ou só romantiza a ideia de revolução? Explodir o parlamento pode ser uma imagem forte, simbólica, mas na prática é assim que as coisas se resolvem? O filme, claro, não dá uma resposta definitiva. A Eve, no final, solta uma frase sobre como o V é mais do que carne e osso, ele é um ideal. O próprio V fala durante o filme que ele é uma ideia e ideias não podem morrer, né, não podem ser destruídas. Soa bonito, mas ainda assim deixa a gente se perguntando como, de fato, a sociedade vai se reestruturar depois de toda essa anarquia. Agora vamos falar um pouco mais sobre o governo autoritário liderado pelo chanceler Adam Sutler. O Sutler é a personificação de tudo que a gente espera de um vilão fácil. Ele grita, ele ameaça, ele tem uma presença assustadora e parece que só está feliz quando está controlando cada aspecto da vida dos cidadãos. Aliás, ele mal aparece em pessoa no filme. A maior parte das cenas dele é por meio de uma enorme tela enquanto ele dá ordens aos seus subordinados. Esse é o tipo de ditador que nem precisa estar fisicamente presente para intimidar, o que já mostra o quão sinistro o cara é. E se tem uma coisa que ele faz bem, é manter todo mundo na linha através do medo. Mas apesar de tudo isso, V de Vingança também faz questão de mostrar que o problema não é só o Sutler ou o governo que ele lidera. O buraco é bem mais embaixo. É a apatia das pessoas, a aceitação de que as coisas são assim e não tem o que fazer. É isso que o V quer combater. Essa ideia de que a população deve simplesmente aceitar o controle e a opressão sem questionar.
Ele quer mostrar que o poder está nas mãos do povo e que a revolução só acontece quando as pessoas param de ter medo e começam a agir. Certo que o método dele de ação envolve explosões, mas a mensagem central é clara. O medo é o que mantém o status quo, mais nada. E falando em medo, uma das cenas mais impactantes do filme é quando o V assume o controle da televisão estatal e transmite o seu próprio discurso para o país inteiro. Ele basicamente diz para todo mundo: vocês são cúmplices disso tudo e só vai mudar se vocês decidirem mudar. É uma chamada direta à responsabilidade, jogando na cara do povo que eles também têm sua parcela de culpa por não resistirem. Isso faz a gente pensar na nossa própria realidade, né? Quantas vezes a gente aceita situações absurdas simplesmente porque parece mais fácil do que lutar contra elas? O grande clímax do filme, claro, é a destruição do parlamento. E vamos ser sinceros, essa cena é icônica por uma razão. Tem toda a construção épica, com a trilha sonora subindo, os fogos de artifício, a multidão de pessoas usando máscaras de Guy Fawkes e aquele sentimento de que aquele era o momento em que o bicho ia pegar. O uso da abertura 1812 de Tchaikovsky foi a cereja no bolo. Nada grita revolução mais do que uma música clássica combinada com explosões. No fim das contas, V de Vingança é um filme que, apesar de seus exageros, deixa uma mensagem clara: o poder sempre vai estar nas mãos do povo, e só quando as pessoas se unirem para lutar contra a opressão é que as coisas vão mudar. E era isso, pessoas, esse foi o vídeo de hoje, eu espero de coração que vocês tenham curtido. Obrigado por ficar até o final. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, seu comentário. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.